como você se prepara, ou no caso de alguns, se preparava para as provas da escola ou da faculdade? O professor da minha filha teve uma ideia, no mínimo, estranha. Conversar com as células. Já ouviu isso antes? É sério. De acordo com ele, uma boa conversa com as células resolveria muitos dos nossos problemas. Pensando em ajudar os alunos em dia de prova, ele escreve no quadro branco, bem grande: converse com as células. Diga-lhes, vocês estão aí para ajudar. Diga para elas, eu consigo. Eu estudei tudo, eu vou lembrar de tudo e vocês estão aí para me ajudar. É no mínimo estranho. A autoajuda está passando dos limites nos nossos dias. Ainda assim, a pergunta permanece, irmãos: como nos preparamos para as provas? E Esther foi aprovada em um concurso público de beleza no capítulo 2. Fez a primeira prova, se saiu muito bem. Nada, porém, se compara ao que ela viverá agora. Nossa irmã será colocada diante da maior prova de sua vida. Na verdade, é a grande missão dela no reino dos homens, no reino da Pérsia. E a questão que se levanta a partir de agora é: Esther deixará de ser apenas uma mulher bela, a fim de entrar para a história do povo de Deus como uma mulher grande? E você, meu irmão? Você também tem uma missão no mundo como cristão. Você vai cumpri-la? Você fará de tudo para dar glória a Deus através da sua vida e para lutar pelo bem da causa dele, amando o próximo e especialmente a igreja dele? É sobre isto que vamos estudar na tarde deste domingo. E para começar, eu quero ler apenas o verso 1, primeira parte dele, do capítulo 5. O texto sagrado nos diz assim: 3 dias depois, Esther vestiu seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio, em frente do salão do rei. Vamos ao Senhor em oração outra vez? Senhor, muito obrigado por este primeiro domingo de março e pela graça que recebemos de estar aqui, cumprindo um mandamento teu, que tem, na verdade, o propósito de encher o nosso coração de alegria espiritual. É por isso que o Senhor nos deu a tua igreja. E é por isso que o Senhor nos chamou para ela. Meu Deus, receba, por favor, tudo o que viemos fazer aqui. As nossas canções, as nossas ofertas, a nossa atenção. Recebe o nosso culto, Senhor, por Cristo e para a glória dele. E ajuda-nos a receber a tua palavra. Auxilia-me enquanto pregador da tua palavra. Ajuda a tua congregação para ouvir e responder de maneira apropriada a ela. Pois como Esther, todos nós temos uma missão neste mundo. E precisamos da tua força para cumpri-la. Glorifica o teu nome, Jesus. É o que nós te pedimos. Em teu nome e para a glória de Deus. Amém. De banquete a banquete, o autor sagrado nos trouxe ao centro de seu livro, capítulos 5, 6 e 7. E ao chegar, como escreve a professora Joyce Clayton, ele interrompe a narrativa principal acerca dos judeus e do decreto, para descrever em detalhes o conflito pessoal entre Amã e Mardoqueu.
Antes, porém, de nos levar ao desfecho deste problema menor, o texto nos apresenta aqui no capítulo 5 um contraste entre personagens. O que se dá entre um homem e uma mulher, entre Amã e Ester. A maneira como os dois se relacionam como o rei da Pérsia. E enquanto observamos o contraste do capítulo 5, nós também nos movimentamos ou nos aproximamos da missão de Ester, ou de sua grande missão na Pérsia. Pois o autor já nos disse no capítulo passado que ela decidira ir à presença do rei, dizendo: se morrer, morrerei. O que vai acontecer agora, irmãos? Os judeus estão do lado de fora jejuando por ela. Nós, se não conhecêssemos a história, prenderíamos a respiração. De toda forma, seja qual for o resultado de sua obra, nossa irmã já assumiu sua missão na Pérsia. E só por isso entra para a categoria de grande serva de Deus. Ela já assumiu a missão e está determinada a cumpri-la. Eu e vocês também temos uma missão no mundo. E a pergunta é: como vamos cumpri-la? Ao longo deste texto, enquanto traduzo as principais partes dele, eu posso sugerir 3 respostas. A primeira delas entre os versos 1 e 2. E as 3 estão impressas em seu boletim informativo. Primeiramente, eu posso dizer, para cumprir a missão no mundo, cristãos precisam de coragem. Ao início do livro, a rainha Vasti arriscou a vida quando resolveu não comparecer diante do rei Xerxes. Vocês se lembram disso? Agora, ao meio do texto, a rainha Ester também arriscará a própria vida, só que justamente por comparecer à presença do rei sem ser chamada. O autor sagrado abre o capítulo 5 nos dizendo: 3 dias depois, volte os seus olhos para o texto. Ester vestiu seus trajes de rainha e colocou-se no pátio interno do palácio, em frente do salão do rei. O rei estava no trono e de frente para a entrada. A rainha estava para dar de cara com o homem mais poderoso do mundo, que com uma ordem apenas podia tirar a vida dela. De onde veio tanta coragem, irmãos? A expressão inicial do verso 1, 3 dias depois, nos lança ao capítulo passado, quando Ester resolveu sair da prisão do palácio persa para se identificar com o povo judeu de seus pais. Ela era judia. Precisava assumir a identidade judaica no mundo dos persas. E como bem disse seu pai adotivo, foi para algo grande que Deus a levou ao palácio. Mas ela também era persa, irmãos. E melhor do que isso, Ester era a rainha da Pérsia. Por isso, antes de se apresentar diante do rei, ela literalmente se coloca dentro de seus trajes reais. Ou seja, Ester irá interceder pelo povo judeu, usando sua posição no reino dos persas. Ela vai usar a Pérsia para abençoar Israel, como antes dela fez José e Neemias, como depois dela fez Paulo e fizeram tantos outros. E aqui há um detalhe muito interessante, o qual foi observado
pela professora do AT, Karen Jobs, que tenho citado costumeiramente para vocês. De acordo com ela, Esther é chamada de rainha 14 vezes ao longo do livro. Todas, exceto uma, acontecem a partir do capítulo 5, o que sugere que ela assumiu não apenas a sua identidade judaica, mas principalmente sua posição no mundo para a glória de Deus. Ela vai usar a realeza para o bem do povo. Ela vai arriscar a vida e tudo o que recebeu no reino dos homens para a igreja ou pela igreja de Deus. Para tanto, ela se entregou às mãos do Senhor através de um jejum. E imediatamente depois, 3 dias depois, ela se arriscou à presença do rei da Pérsia. E o que aconteceu, irmãos? Verso de número 2. Quando viu a rainha Esther ali no pátio, o rei teve misericórdia dela e estendeu-lhe o cetro de ouro que tinha na mão. Esther aproximou-se e tocou a ponta do cetro. Se não estendesse o cetro, o rei estaria matando Esther. Mas porque o fez, ele praticamente a poupou. E a razão por trás da salvação dela aqui é: ele teve misericórdia dela. Podemos respirar aliviados. Ao menos por agora, o perigo imediato foi afastado. Teremos que esperar para ver como ela vai salvar o povo. Mas ao menos aqui, o perigo já está distante. Mas enquanto esperamos, eu pergunto: o que fazemos com estes 2 versos iniciais, irmãos? O que aprendemos de prático com eles para a vida cristã? Eu acho que eles estão aqui para falar de 2 coisas muito importantes: privilégio e responsabilidade. Dom e ministério. Falando de privilégio, nós temos um rei, cristãos, eternamente melhor do que o rei da Pérsia. Ninguém aqui precisa se aproximar dele com os joelhos trêmulos, morrendo de medo no coração ou apreensivo, sem saber se vai sobreviver ou não ao encontro. O nosso rei não é como o rei da Pérsia. Nas palavras de Jesus, nós podemos chamá-lo de pai. Um bom pai que sabe dar aos filhos as melhores dádivas. De acordo com Paulo, escrevendo aos Filipenses: porque Deus é pai, nós não precisamos andar ansiosos por coisa alguma. Antes, pela oração e súplica e com ação de graças, nós devemos apresentar a Ele sem medo todos os nossos pedidos. Há, portanto, uma grande diferença entre o que Mardoqueu pediu de Esther e o que Paulo está falando aos cristãos. Esther estava literalmente arriscando a vida, irmãos, ao se aproximar do rei. Você, quando se aproxima dele, está de verdade desfrutando de um maravilhoso privilégio. Por causa de Cristo, nós podemos nos aproximar do trono de Deus. O contraste, no entanto, não é porque não há custo para ter acesso ao rei. Ah, sim. Nossa entrada na corte celestial é de graça. Mas demandou um alto preço. Por causa dos nossos próprios pecados, ficamos do lado de fora. As portas foram cerradas diante dos nossos rostos. Nós só podemos entrar, irmãos, porque Deus estendeu o seu cetro de misericórdia em Cristo, na direção de cada um de nós. De modo que já não temos medo de Deus.
Já não precisamos ter fobia dele. Já não andamos pela vida com medo de dar de cara com ele na esquina como se fosse algum tipo de carrasco que nos persegue. Não mais. Por causa de Cristo, Deus já nos deu o seu like, irmãos. De uma vez por todas. Você foi recebido na presença dele para sempre. Louvado seja o Senhor por este grande privilégio. Trata-se de um alto e caro privilégio, e a pergunta é: o que estamos fazendo com ele? Andamos pelo mundo como se pudéssemos resolver tudo sozinhos. Como se tivéssemos o poder de manipular pessoas e situações. Ou passamos pela vida de joelhos na presença do Rei em oração. Vivemos como cristãos na prática, ou somos praticamente ateus na vida? Você tem um privilégio, meu irmão. Você pode, por causa de Cristo, e sem medo, se aproximar do trono da graça de Deus nessa tarde. Faça-o para a glória dele e a alegria de seu coração. Faça-o com coragem. Entre pelas portas celestiais por meio de Cristo com a coragem de um filho de Deus. Consequência, você terá coragem para enfrentar a vida amanhã. Coragem para enfrentar os problemas depois de amanhã. Coragem para se colocar nas mãos de Deus a serviço de sua glória e de seu povo. É o que Esther viveu em parte ao se aproximar de Deus através do jejum. E é o que Paulo sempre vivia por causa de Cristo Jesus. Escrevendo aos Romanos, depois de uma grande argumentação salvífica, ele pergunta: que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, cristãos, quem será contra nós? Em outras palavras, Paulo estava se perguntando ou nos perguntando: se por causa de Cristo eu posso ver a face de Deus, por que temeria eu a face de mortais? Se sei que Deus joga do meu lado, por que temeria eu qualquer adversário do lado contrário? Deus é por nós, cristãos. Seu cetro foi estendido. De uma vez por todas você foi favorecido por causa de Cristo Jesus. Sendo assim, arrisque-se, tenha coragem. Pois como Esther, estamos no mundo e temos uma missão. E eu estou rouco, doente e vou viajar. Só um minuto. É provável, portanto, que ninguém aqui se torne rei ou rainha, como Davi ou Esther. Ainda assim, nós temos uma missão neste mundo. Nós temos família, trabalho e recursos. Todos eles devem ser vividos para a glória de Deus. E com a missão de fazer discípulo de Cristo em todas as nações. Arrisque-se, portanto, para a glória dele e para a alegria de todos os povos. Como cumprimos nossa missão no mundo, irmãos? Segunda resposta, entre os versos 3 e 8. Para cumprir a missão no mundo, cristãos precisam de sabedoria. O rei Xerxes não apenas estendeu o cetro de ouro. Imediatamente, ele perguntou no verso 3 a Esther: que há, rainha Esther? Qual é o seu pedido? E aqui vem a parte que as mulheres mais gostam. Mesmo que seja metade do reino, lhe será dado. Meu Deus, como diria Levi. Nem se anime muito,
pois a expressão não deve ser recebida literalmente. Ainda assim, tratava-se de uma mega boa notícia. É como se o rei estivesse dizendo a Esther antecipadamente: seja qual for seu pedido, você será atendida. Ela deve ter ficado tentada, irmãos, a revelá-lo imediatamente. Falo agora ou falo depois? Abro o coração imediatamente ou seguro a questão para mais tarde? Ela preferiu segurar e fazer um convite ao rei. Verso de número 4. Se for do agrado do rei, venha com Amã a um banquete que lhe preparei. Porque ela ocultou o pedido imediatamente? Não sei. Talvez estivesse com medo de Amã, o patrocinador da lei. Ou quem sabe já soubesse que a lei dos persas era irrevogável. Ou talvez estivesse apenas com receio de revelar sua própria identidade, algo que ela escondeu durante anos de casamento. Não era uma situação fácil. Mas para falar a verdade, eu não sei porque ela segurou o pedido de cara. Precisamente eu não sei. E isso não precisa ser tão importante. O mais importante aqui, ou a partir daqui, é perceber a liderança sábia de Esther. Vocês se lembram que no capítulo passado o autor terminou o texto nos dizendo que Mardoqueu fez exatamente como Esther lhe instruiu? Aqui já não é mais Mardoqueu, para a surpresa do mundo machista da época e para a surpresa dos machistas de hoje. É o próprio rei da Pérsia que começa a seguir as instruções de Esther. Imediatamente ele disse no verso de número 8, tragam Amã, ou melhor, 5. Tragam Amã imediatamente para que ele atenda ao pedido de Esther. O rei começa a fazer o que Esther pede. E se Amã precisou correr antes para enviar as cartas de terror, aqui ele o faz para chegar ao banquete de Esther. E ele chega com o próprio rei. É o que nos diz o verso de número 5, o final dele. O rei e Amã foram ao banquete que Esther havia preparado. E enquanto bebiam vinho, eu acho que já é a terceira ou quarta menção do vinho. O povo lá gostava de vinho. E as coisas sempre acontecem depois do vinho, né? Quando o camarada já estava meio tonto. Depois do vinho, ou enquanto bebiam o vinho, o rei tornou a perguntar a Esther: qual é o seu pedido? Você será atendida. Qual é o seu desejo? Mesmo que seja a metade do reino, lhe será concedido. De novo, Xerxes, isso vai dar problema na casa de alguns. De novo, também Esther hesita. Parecia a oportunidade perfeita. O rei já havia bebido, estava para lá, com um coração generoso, propício a atendê-la. De novo ela hesita. Por quê, irmãos? Por que deixou escapar a nova oportunidade? Será que nossa irmã estava perdendo a coragem? Pode ser, escreve o comentarista Ian Duguid. Mas talvez, continua ele, haja uma explicação mais provável. Esther estava jogando como o rei, como se faz com um peixe premiado, gastando tempo e não tendo pressa para puxá-lo à rede. O mesmo comentarista ainda nota que a resposta que ela dá ao rei foi um exemplo perfeito de mansidão, sabedoria e respeito. Pois se o rei voltasse para o banquete do próximo dia,
Na prática, ele estaria respondendo: eu vou fazer o que você me pediu. Mas será que ele voltará, irmãos? Os movimentos sábios de Esther tomam o tempo da narrativa. E assim, como observa a professora Joyce Clayton, aumentam o suspense. Peças continuam nos melhores banquetes do reino. E os judeus permanecem do lado de fora, aguardando o resultado. E por enquanto, conclui ela seu comentário, nada se faz. É assim que nos achamos diante de algumas situações da vida? Aparentemente do lado de fora e com a sensação no coração de que nada se faz. Tenha calma, cristão. Seja sábio como Esther. Espere no Senhor. Alguns podem julgar nossa irmã. Podem perguntar: Esther, por que você demora tanto para revelar o coração? Ela estava sendo sábia, vivendo à luz da sabedoria bíblica. Por exemplo, um rei, antes dela, sábio, chamado Salomão, escreveu: a palavra do rei é soberana. E ninguém pode perguntar ao rei: o que estás fazendo? Quem obedece às suas ordens não sofrerá mal algum, pois o coração sábio saberá a hora de agir. Esther estava esperando, irmãos, a hora certa de agir. Eu e vocês precisamos fazer o mesmo. Eu sei que em muitas passagens a Bíblia sugere uma abordagem simples e direta, do tipo: seja como Daniel. Arrisque-se, independentemente das consequências. No entanto, há na mesma Bíblia muitas outras passagens que sugerem uma abordagem bem mais cautelosa e indireta. Esta é uma delas. Esther está nos convidando a praticar o que um teólogo chamou de a doutrina do tempo certo. Ela está nos dizendo com seu exemplo: cristãos, tenham calma, esperem no Senhor. A estratégia dela não era apenas ganhar tempo para pensar em um plano melhor. Era ganhar tempo para ver o plano de Deus em ação. Façamos o mesmo, pois Deus está trabalhando, irmãos. Talvez de maneira sutil e indireta, como a própria Esther. Eu sei que não há grandes milagres aqui. Deus não envia pragas, não há prodígios, nem dá a Esther poderes especiais. Mas ainda assim, Ele está trabalhando nesta história, movimentando cada personagem para o lugar certo, na hora certa. É o que Deus está fazendo na sua vida também, meu irmão. Você não está vendo. Aparentemente as coisas estão dando errado. Do lado de cá você só enxerga coisas feias. Era o que os judeus enxergavam. Do lado de lá, Deus está fazendo algo belo para a glória dele e a alegria do seu coração. Então seja sábio e espere por Deus. Enquanto espera, seja sábio e manso, como Esther. Pois é assim que se vive no reino dos homens. O sábio Salomão, outra vez eu o cito, escreve:
com muita paciência pode-se convencer a autoridade, e a língua branda quebra até os ossos. Não é assim também que Pedro aconselha cristãs casadas com não cristãos? Ao início de sua primeira carta, ele registra: mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra de Deus, seja ganho sem palavras, pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Cristãos não dependem de pirotecnia verbal no reino dos homens. Cristãos não dependem de apresentação bem ensaiada para conquistar pessoas. Cristãos dependem de Deus. Eles ganham homens e mulheres muito mais através de santidade e piedade, procedimento e brandura no falar. Sejamos, portanto, sábios, irmãos. Falemos menos, vivamos mais como cristãos para a glória de Deus. Falemos pouco, mas com muita sabedoria para a alegria das pessoas que nos cercam. Renan, mas e a questão da metade do meu reino? Isso aí é com você e seu marido, minha irmã. Não sei se você vai conseguir. Não sei se nós sempre conseguiremos o que queremos dos homens. Por mais que você tenha toda a sabedoria do mundo, toda a formação possível, graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, às vezes não dá. Nós vivemos em um mundo caído, com pessoas caídas. E elas são, muitas vezes, avarentas, egoístas e mesquinhas. Você faz tudo certo, mas não recebe. Você faz todo o processo de seleção, mas alguém burla o processo. O que eu sei, e isto muito me alegra, irmãos, é que por causa de Cristo, ou em Cristo, Deus foi eternamente generoso conosco. Ele não nos deu metade de um reino. Ele nos deu o reino eterno para a glória dele e a alegria dos nossos corações. Foi o próprio Cristo que, falando do fim dos tempos, disse aos seus discípulos: naquele grande dia o rei lhes dirá: sejam bem-vindos, benditos do meu Pai. Entrem e recebam o reino que lhes foi preparado antes da fundação do mundo. Alegre-se com esta notícia, meu irmão. Por agora nós sofreremos nas mãos de pessoas egoístas, avarentas e mesquinhas. Mas as coisas estão para mudar, para melhor e para sempre. Não teremos um reino pela metade, nós teremos um reino inteiro e eterno para a glória de Deus Pai. Para terminar, irmãos, para cumprir nossa missão no mundo, nós precisamos de cuidado, ou cristãos precisam de cuidado. A resposta de Esther ficou para o dia seguinte. No nosso caso, 2 domingos para frente. Mas Amã, o primeiro-ministro da Pérsia e inimigo dos judeus, já estava antecipadamente radiante. E eu sei disso, porque o autor sagrado o qualifica com 2 adjetivos que servem ao propósito da ênfase ou exagero. Versículo 9. Naquele dia Amã saiu alegre e contente. E era mesmo uma honra e tanto, irmãos. Amã havia sido convidado para uma festa íntima e inédita.
com o rei e a rainha da Pérsia. Contudo, não demorou muito para o humor do primeiro-ministro mudar. E a mudança é apontada por uma conjunção adversativa que surge no texto. Naquele dia, verso 9, outra vez, Amã saiu alegre e contente, mas ficou furioso quando viu que Mardoqueu, que estava junto à porta do palácio real, não se levantou, nem mostrou respeito em sua presença. Que coisa, irmãos. O poder de Amã não havia de fato crescido por causa do convite de Esther. Ele não podia ser mais do que era, ele já era primeiro-ministro da Pérsia. Mas ainda assim, por causa do convite, seu coração estava jubiloso. O poder de Amã também não diminuiu por causa do desrespeito de Mardoqueu. Ele não deixou de ser quem era. Mas por causa daquilo ele estava furioso. Suas emoções eram controladas por ídolos, prestígio e respeito públicos. Quando aclamados, ele ficava feliz. Quando desafiados, ele se entristecia. Ele dependia das circunstâncias externas, das respostas alheias, dos aplausos ou desprezos das pessoas. No entanto, por agora, diz o verso de número 10, ele se controlou e foi para casa. E o que fez ao chegar em casa? Verso de número 10, irmãos. Ele reuniu seus amigos e Zeres, sua mulher, e vangloriou-se de sua grande riqueza, de seus muitos filhos, e de como o rei o havia honrado e promovido acima de todos os outros nobres e oficiais da Pérsia. E ainda acrescentou, irmãos, além disso, sou o único que a rainha Esther convidou para comparecer ou para acompanhar o rei ao banquete. Foi assim que ele tratou da frustração de seu coração, vangloriando-se, falando do que todo mundo já sabia. Tudo girava em torno dele. Todas as pessoas precisavam ouvir sobre suas conquistas. E ele estava se achando o único no reino da Pérsia. Eu sou o único aos olhos dos reis do império. Engraçado, irmãos. Nem mesmo isso foi suficiente para completar a alegria de seu coração. Pois, de novo, através de uma conjunção adversativa, o autor nos explica a tristeza medíocre deste homem. Verso 13. Mas tudo isso não me dará satisfação, enquanto eu vir aquele judeu Mardoqueu sentado junto à porta do palácio real. O cara tinha tudo. Mas ainda não era plenamente satisfeito. Qual é o conselho? Como seus amigos vão ajudá-lo? Como vão aconselhá-lo? Verso 14. Então Zeres, sua mulher e todos os seus amigos lhe sugeriram psiquiatra. Bem que poderiam ter dito isso. Conselheiro cristão, melhor ainda. Exposição da palavra centrada no Evangelho, ainda melhor. Não. Conselho que todos deram a Amã: mande fazer uma forca de mais de 20 metros de altura. E logo pela manhã peça ao rei que Mardoqueu seja enforcado nela. Assim, você poderá acompanhar o rei ao jantar e alegrar-se. Se estivesse no lugar deles, dos amigos de Amã,
este também teria sido o seu conselho? Você o aconselharia como um cristão ou como um mundano? Não é uma situação hipotética, meu irmão. Nós todos somos, em alguma medida, conselheiros aqui. E, portanto, a pergunta é muito importante. Como aconselhamos? Como cristãos ou como mundanos? Alguém deveria ter dito a Amã: aproveite a oportunidade, amigo, para ver o que está por trás das emoções, o que dirige a sua vida para cima e para baixo. Por que você se alegra tanto com isso, se entristece tanto com aquilo? Amã, veja o que move o seu coração. Um bom conselheiro teria dito a ele: meu querido, volte-se de ídolos fracos e insuficientes que não podem realizar para o verdadeiro Deus totalmente suficiente para alegrá-lo. Mas ele não tinha conselheiros cristãos. Ao contrário, ele foi inflamado por um conselho não cristão. Do tipo: siga o seu coração e faça com Mardoqueu tudo o que você achar melhor. Não é assim que às vezes nós falamos também. Mas seria este o melhor conselho? Resolveria de fato o problema dele? Enforcar Mardoqueu? Claro que não, irmãos. Ele ainda estaria preso aos mesmos falsos deuses de seu coração. Conselheiros, tenhamos, portanto, cuidado. Em vez de dar poder ao coração pecaminoso dos pecadores que se aproximam de você, arraste-os sob a autoridade do Espírito e poder do Evangelho aos pés de Cristo. Pois é a única coisa que vai resolver o problema do coração deles. Mas e se somos nós os que precisam de aconselhamento? Como lidamos com os ídolos do coração que são expostos através das emoções? Sejamos sinceros, irmãos. Eu gostaria de dizer que somos muito mais parecidos com Esther, aqui, sábios e meigos. Mas a impressão que tenho é que, por vezes, somos muito mais parecidos com Amã. Somos famintos por glória e reconhecimento. Dependemos da aprovação dos outros. Somos cristãos como Esther. Entretanto, vivemos constantemente dizendo coisas típicas de Amã. Só serei plenamente feliz quando alcançar a posição X. Quando fizer a viagem Y. Quando tiver a casa Z. Gastamos muito tempo desejando a única coisa que ainda não temos. E acabamos por perder de vista todas as dádivas que já temos. Pode ser um ídolo, meu irmão. E diante dele você só tem duas opções: matar-se, matando aos que lhe cercam, para tê-lo e se frustrar de novo. Ou matá-lo, lembrando-se do que Cristo fez e conquistou por você na cruz do Calvário. Por um lado, meu irmão, lembre-se nesta tarde, de nada você pode se gabar diante de Deus. Você poderia bater no peito e dizer: eu conquistei este carro,
Eu conquistei essa posição, eu conquistei este trabalho. Você estaria errado ou em pecado, mas você pode fazê-lo. Mas você não pode se apresentar de Deus batendo no peito e dizendo: eu te conquistei. Biblicamente falando, você é apenas um pecador, meu irmão. E se é salvo, você é salvo única e exclusivamente pela graça dEle. A salvação não é uma conquista sua, não é uma obra minha, é uma conquista de Cristo, uma dádiva de Deus para cristãos. Lembre-se disso. O Evangelho pode trazê-lo ao tamanho real. Você não é tão especial assim. Você não é tão grande assim. Você não precisa ser tudo o que você acha que deve ser. Por outro lado, lembre-se que por causa de Cristo, você é um pecador muito amado por Deus. Você não precisa mais de performance, desempenho, atuação diante dele. Você está livre da ditadura da aprovação. Você não precisa ser sempre o melhor, você não precisa ser sempre titular, você não precisa ser único. Você não é, meu querido. Mas se é cristão, você o é pela graça. E o será para sempre, por causa dos méritos e feitos de Cristo Jesus. Alegre-se nesta verdade. Você não fará todas as viagens que sonhou. Talvez terá até condições, mas vai escolher repartir com quem não tem. Toma. Você não passará em todas as provas. Você já sabe disso, não sabe? Nem todo mundo no seu trabalho vai gostar de você. Nem todo mundo vai gostar do seu serviço. Nem todo mundo vai colocá-lo sempre nos melhores lugares. A vida é assim. E se a sua alegria depende disso, você vai sofrer muito, meu irmão. Você vai ficar que nem Amã. Quando é convidado, você está feliz. Quando alguém vira a cara para você, você entra em depressão. Como assim, cristão? Seu status diante de Deus não muda. Sua posição diante dele não muda. Você está na presença dele e será para sempre filho dele. Isto é o que importa. Estamos livres disso, irmãos. Ou pelo menos estamos no caminho da liberdade. Que o Senhor nos ajude. Como você se prepara para as provas da vida? Espero que não seja conversando com as células. É meio estranho. O professor da minha filha disse que foi curado conversando com as células. Ainda assim, irmãos, conversar pode ser uma boa preparação para aqueles que precisam enfrentar provas e realizar duras missões neste mundo perigoso dos homens. Foi o que, por exemplo, Esther fez. Antes de se apresentar diante do rei da Pérsia, ela se apresentou diante do rei da glória. É o que eu e você precisamos fazer regularmente. Nos valer deste grande privilégio. Nos aproximar do Todo-Poderoso. Nos apresentar diante dele, para só depois nos apresentar perante os homens. E enquanto estiver por lá, em oração, em leitura, lembre-se de fazer um pedido mais do que qualquer outro. Senhor, transforma o meu coração.
o alinha à tua vontade e o enche de gozo espiritual e coragem em tua presença. Pois foi Jesus que, no contexto da oração do Pai Nosso, disse aos discípulos, na versão de Lucas, que o Pai daria a qualquer um que pedisse a dádiva do Espírito Santo. É dele, irmãos, que carecemos, mais do que tudo na vida. Precisamos que o Espírito nos transforme, siga nos guiando em santificação até o último dia. E faz diferença, irmãos. Pois quando você volta de lá, da experiência da presença de Deus, ofensas e contratempos deste mundo já não têm mais o mesmo impacto sobre a sua vida. E nem pode ter. Temos o favor do Rei da Glória. Por que nos ocuparíamos tanto com ídolos dos homens? Em vez disso, por causa dele e para a glória dele, nos ocupamos muito mais com a missão que ele nos concedeu e com o bem-estar das pessoas que nos cercam. Que o Senhor nos ajude, irmãos, no cumprimento da missão que recebemos como igreja. Vamos à ceia do Senhor. Queria convidar os oficiais que estão escalados para este momento. Pastor André, por favor, também, meu irmão. Presbítero Wilson, ore ao Senhor, meu irmão, pedindo a Deus por esse momento. Vamos orar, irmãos. Curvemos as nossas cabeças, preparemos o nosso coração para este momento singular da fé cristã. Pai querido, nós queremos te agradecer neste momento por tudo que ouvimos nesta noite, através dos ensinamentos da Tua Palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a colocarmos em prática. Te agradecemos, ó Deus, pelo grande sacrifício realizado na cruz do Calvário em favor de cada um de nós. Recebe a nossa gratidão de todo o nosso coração. E por isso nós queremos, nesse instante, confessar todos os nossos pecados. Sim, Senhor. Porque temos a certeza do verdadeiro perdão de Ti. Amém. Recebe, portanto, a nossa gratidão e ajuda-nos neste momento a participar da Santa Ceia do Senhor. Em nome de Cristo. Amém. Amém. Obrigado, meu querido. Nós vamos repartir os elementos com vocês ao mesmo instante. Eu espero que ao recebê-los vocês fiquem de pé e participem conosco em adoração, cantando mais uma música de nosso CD.
e adoração. Só tu és, só tu és digno de honra, digno de glória e adoração. Na noite em que o Senhor foi traído, Ele tomou um pão, o partiu e, dando a seus discípulos, Ele disse: este é o meu corpo que será dado em favor de vocês. Participemos deste pão, irmãos, não como um ato meramente litúrgico, também litúrgico, mas como um ato de adoração àquele que se entregou por nós e que está entre nós nesta noite. Adoremos ao Cordeiro de Deus, comendo este pão. De igual modo, o Senhor tomou um cálice com vinho e, passando-o de mão em mão, Ele disse aos seus discípulos: este é o cálice da nova e eterna aliança que tenho com vocês. Comam deste pão e bebam deste vinho, anunciando a minha morte, até que eu venha. A morte de Cristo, irmãos, é o cerne de seu evangelho. A grande boa notícia de Deus para o homem é o que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Não fosse Ele, não poderíamos jamais nos aproximar de Deus. Por causa dele, diz Paulo aos Romanos, nada vai nos separar do amor de Deus. Participe deste cálice, cristão, com júbilo santo no coração, adorando aquele que comprou a sua salvação para sempre. Ore ao Senhor. Dê a Ele graças por isso. Aproxime-se dEle em arrependimento nesta noite, em adoração. Diga-lhe o quanto você se sente amado, apesar das dificuldades, por causa de Cristo e do que Ele fez por você. Senhor, nós precisamos de Ti, precisamos do Teu Espírito, precisamos de coragem, de sabedoria e de cuidado neste mundo. Nos dá tudo isso do alto, Senhor, como dádivas do Teu Espírito. Renova-nos nesta noite, restaura-nos neste culto, aviva o nosso coração para a glória do Teu nome, Jesus. Ajuda-nos, Senhor. Adore ao Senhor. Digno de honra, digno de glória e adoração. Só Tu és digno de honra, digno de
dizemos o teu santo nome nesta noite. Te damos graças, ó Deus, pela oportunidade de podermos nos alegrar na tua presença, de podermos participar da mesa do Senhor e trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Deus, nos leva em paz para os nossos lares, nos dá uma noite tranquila, um sono reparador, Pai, uma semana abençoada na tua presença. Toma as nossas famílias em tuas mãos, ó Deus, que o Senhor possa nos usar com poder, ó Deus, para que possamos levar o teu evangelho, a tua palavra, àqueles, ó Deus, que estão aflitos, necessitados, no nome do teu Filho Jesus Cristo, Pai. É assim, Senhor, que nós oramos agradecidos a ti.